E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a 10ª etapa da Stock Car, realizada no Autódromo do Velocitar. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E não é Velopark, é o Velocitar. Essa confusão é muito comum na Stock Car. Exatamente, ainda mais que a gente tem esses dois autódromos assim bem utilizados e muito utilizados no automobilismo nacional, há sempre essa confusão. Bom, eu sou o Rubens GP Neto, host de vocês, e como nós falamos, hoje vamos falar sobre a etapa do Velocitar da Stock Car, que tivemos a pole do Thiago Camilo com a vitória dele também na primeira prova, o debut do Bruno Batista no pódio com uma vitória e muito mais. Bom, vale sempre lembrar aos nossos ouvintes da nossa campanha lá na Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo e contínuo. E esse financiamento ele é utilizado para a manutenção do boletim do paddock, do site, o pagamento do servidor, do domínio, entre outras ferramentas que nós utilizamos no site, também da edição do BBcast. E principalmente, aí, como nós falamos, dos servidores que alocam o BBcast. Os ouvintes que vamos falar agora são nossos ouvintes que contribuem mensalmente com o boletim do paddock por meio da plataforma Apoia-se e que entre os prêmios, a bonificação que tem aí deles é de participar lá com a gente do nosso grupo do WhatsApp, aonde que nós sempre trocamos ideias, conversamos, damos dica, estamos sempre papeando lá, até mesmo nesse final de semana teve o F1 Festival aqui em São Paulo, então nós combinamos, marcamos com eles de se encontrar lá, foi bem bacana. E agora para o GP do Brasil também, nós temos inúmeros aí ouvintes e apoiadores que vão vir das suas cidades para São Paulo, e lá no grupo a gente já está trocando ideias, já estamos marcando aí de se encontrar nos barzinhos após o GP do Brasil, também o treino classificatório, entre outras coisas. Então o que é interessante aí é essa aproximação que vocês podem ter conosco. Bom, e nossos ouvintes aí que contribuem mensalmente para o Boletim do Paddock, para sua manutenção, são Ricardo Bannerman, Emaia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani e Melquiades Veloso. Venha se tornar um apoiador para o Boletim do Paddock, participar do nosso grupo do WhatsApp e conversar com a gente, interagir e fazer parte do crescimento do Boletim e também do BBcast. Acessem a plataforma do Apoia-se e conheçam a campanha de financiamento contínuo e coletivo com valores que começam a partir de R$1, e vocês podem contribuir com o valor que vocês acharem que o boletim merece, e assim vocês vão estar auxiliando no nosso crescimento. Exatamente, pessoal. Bom, a plataforma Apoia-se, o financiamento coletivo do Boletim do Paddock é importante, como a Débora disse, mas há outras formas de vocês também apoiar, que vai desde vir um post do BP, comenta, compartilha nas suas redes sociais, dá um RT, tá ouvindo o BBcast, compartilha nas redes sociais que você está ouvindo, dá um screenshot da tela, marca a gente, é muito importante também para a gente saber quem são nossos ouvintes, e vem conversar com a gente, dar dicas, sugestões. Nós já tivemos aí, como falamos, é um BBcast que ainda está sendo ouvido direto, a gente está tendo um retorno bem positivo aí, que é das novas regras da Fórmula 1, que foi 2 episódios atrás. Ele foi interessante, porque foi a pedido de ouvintes lá dentro do grupo do WhatsApp, que eles pediram, depois que a gente explicou, conversamos sobre, tiramos dúvidas, então é sempre interessante sobre isso. E essa categoria que nós vamos falar agora, a Stock Car, é bem legal, porque vocês participando do grupo do WhatsApp nosso, do Paddock, vocês podem também tirar dúvidas. A gente sabe que não acompanha ou tem receio de acompanhar a Stock Car, porque não vai pegar um pouco da história, vai ter algumas dúvidas. Lá com a gente vocês podem tirar todas as dúvidas, conversar bastante. Toda vez que tem uma etapa aqui em São Paulo, nós estamos fazendo a cobertura lá de dentro do autódromo, então recebem um feedback lá de direto lá do paddock quando nós estamos lá. Então é muito interessante também essa aproximação com a principal categoria do automobilismo nacional. E se você é kartista, gosta de kart, lá nós temos pilotos de kart, pessoa que gosta de kart, que anda de kart. Quem sabe aí você já não começa a se estimular a andar de kart na sua cidade, participar de um campeonato. Nós damos dicas, conversamos bastante sobre isso lá. Bom, Débora, chegamos à 10ª etapa da Stock Car, na etapa do Velocitar aqui. E, como sempre, né, sempre tem aquela expectativa se vai chover ou não, porque ali é uma região, principalmente nessa época do ano, que há chuva, né? Então a gente já tinha essa expectativa aí para a etapa deste final de semana. Exatamente. E nesse final de semana, assim como
aconteceu lá no começo do ano, que o Velocitar ele fez parte do calendário já da Stock Car. Não tiveram os treinos na sexta-feira, as atividades começaram no sábado, mas já tinha gente por lá na sexta-feira e a chuva tomou conta ali da cidade nessa sexta. Então já tinha uma expectativa de que o resto do final de semana também ia ser realizado com chuva em alguns momentos. Então quando os carros foram para a pista lá no primeiro treino livre no sábado, ainda não tinha chuva, mas estava um tempo já fechado. Essa sessão foi realizada. O Cacá Bueno liderou com o Marcel Coletta na segunda posição. O TL2 já teve a presença da chuva. O grupo A saiu ainda com a pista seca, conseguiu marcar boas voltas, ter um bom resultado, mas infelizmente quando o segundo grupo entrou, a chuva já tinha começado a cair e os tempos começaram a aumentar. Portanto, quando essa sessão foi encerrada, o Gabriel Casagrande foi o líder, seguido pelo Nelson Piquet e o Bruno Batista. E aí a gente já começa a perceber que tinha pelo menos 2 pilotos que figuraram bem durante o final de semana. Já para a classificação, já estava com a pista seca quando os carros foram para a pista. E ali no Q1, como já é conhecido da Stock Car, os foram divididos entre o A e o B. O A são os melhores colocados no campeonato e o grupo B são o pessoal que fica ali no restante da tabela. E eles foram para a pista, teve lá todas as voltas da classificação. Infelizmente, o Ricardo Maurício foi eliminado nesse Q1 por conta de alguns pilotos do grupo 2 que conseguiram invadir esses 15 melhores da tabela. E os pilotos mais bem colocados que avançaram para o Q2 foram o Thiago Camilo, o Júlio Campos, Felipe Fraga, o Ricardo Zonta, o Daniel Serra, o Bruno Batista, o Gabriel Casagrande, o Diego Nunes, o Max Wilson, o Nelsinho Piquet, o Cacá Bueno, o Átila Abreu, o Rubens Barrichello, o Marcel Coletta e o Marcos Gomes. Exato, né, Débora? E vocês viram que foram bons pilotos aí que passaram para o Q2, mas infelizmente o Q2 não foi visto. O sinal de transmissão aí da Sport TV caiu, nós não tivemos, né? Na verdade não é pela Sport TV, né? Essa sessão, eles transmitem ela no Globesport.com, então ela não passa na TV, é só uma sessão online e infelizmente é o único meio de assistir a Stock Car. É um pouco diferente do que acontece na Fórmula 1, onde geralmente tem a transmissão na TV e também tem a transmissão no site. Mas a Stock Car não. Nesse período eles só tem a sessão ali na internet. E nisso a gente só ficou sabendo aí que o Rubinho Barrichello fechou na 10ª posição, não conseguiu avançar. Lembrando que o Q3 ele é formado apenas pelos 6 melhores colocados. E entre os 6 melhores a gente teve aí o Daniel Serra, que disputa o título contra o Ricardo Maurício. Lembrando que eles chegaram empatados em pontos aí. E Ricardo Maurício já ficou no Q3 na 19ª posição. Então o Daniel Serra já começava a respirar um pouco mais aliviado. Contudo, para aquele Q3 subiam Casagrande, Daniel Serra, Thiago Camilo, Diego Nunes, Felipe Fraga e Júlio Campos. O Q3, quando ele teve início, começa do 6º melhor colocado ali do Q2 até o primeiro colocado. Então o Júlio Campos foi o primeiro a deixar os boxes. A volta dele já não foi boa, então ele já perdia a chance de tentar disputar a pole. Logo depois veio o Felipe Fraga, ele melhorou um pouco o tempo, mas também não era aquela coisa, ele só conseguiu colocar o carro à frente do Júlio Campos. E depois veio o Diego Nunes. A volta dele estava sendo bem boa, então estava criando aquela expectativa lá para a KTF de que ele pudesse estar disputando a pole, mas infelizmente na última curva ele perdeu o carro e com isso ele perdeu a chance de disputar uma boa posição e ainda assim caiu lá para sexto, então era o pior tempo que já tinha sido registrado até aquele momento da sessão. Logo depois entrou o Thiago Camilo, aqueceu os pneus e virou a volta dele rápida, ele já marcou um 28.501 e ali ele já estava se consagrando como pole, porque era o melhor resultado de todos aqueles pilotos que iam para a pista naquele momento. O Daniel Serra, ele marcou 1:28.592, era um bom tempo, mas ainda vinha o Gabriel Casagrande, que está também vivendo uma boa fase.
já teve vitória, tem pole, então ele é um menino que ele tá crescendo, mostrando o crescimento dele ao longo das corridas, e ele conseguiu registrar 1:28:10, exato 0,009 de distância do Thiago Camilo. Bom, e assim marcava o Thiago Camilo como o melhor piloto, né, de classificação do ano. Aí 6 poles, né? 6 poles no ano, então é uma marca muito boa. Mas a pergunta que ficava era, a sorte iria seguir ele para a prova? Lembrando que o Thiago Camilo em muitas etapas ele conseguiu a pole, ou ele conseguiu ainda obter o resultado da vitória, né? Mas só que depois a gente teve problemas no início do ano de denúncias, de fraudes, não sei o que, de queima de largada, que acaba atrapalhando o piloto aí da equipe Ipiranga. Mas ficava essa situação, né? Se a sorte iria perseguir ele no domingo. Bom, fiquem agora com a entrevista do Thiago Camilo, pole no Velocitar, para o site da Stock Car. Thiago, sexta pole em 10 etapas. O que isso significa nessa briga pelo campeonato? Significa muito. Acho que é um momento importante de definição do campeonato. Tá largando na frente com os concorrentes pelo título atrás é sempre muito positivo. Fazer uma prova de cabeça amanhã. A gente tem um carro muito bom, muito bem ajustado para essa pista. Eu venci a segunda etapa do campeonato, que foi aqui. E é isso, acho que vai ser uma incógnita a prova de amanhã. A gente teve diversas situações aqui no Velocitar durante os treinos, choveu, secou, mas em momento nenhum abriu esse sol, então amanhã, se tiver essa temperatura, vai ser um pouco complicado o entendimento das equipes, mas eu acredito que essa sexta pole não foi à toa. A equipe tem um entendimento muito bom do carro, sabe trabalhar muito bem com o carro nas adversidades, então eu acredito que a gente vai ter um carro competitivo para brigar amanhã. Bom, e lá na primeira corrida que a gente teve, lá no Velocitar no domingo, a primeira corrida teve a largada às 11 horas da manhã, e o Thiago Camilo conseguiu ficar com a ponta, mas lembrando que a pista nesse momento, né, tava molhada porque tinha tido chuva, então foi até fácil ele ter essa primeira posição, porque o carro de segurança largou com esses pilotos. Então eles deram algumas voltas ali atrás do safety car, para poder dar uma secada na pista, eles fazerem um melhor reconhecimento dela também. E quando teve a largada com pouco mais de 34, o Camilo ainda conseguiu manter a liderança, foi tomando distância do Felipe Fraga, que estava na segunda posição, e deixando mais a briga ali para o Fraga, né, e para o Serra. E essas primeiras voltas dessa primeira corrida foi bem com muita cautela, porque estava o asfalto muito molhado, então qualquer bobeada ali, o piloto acabava escorregando, perdendo o carro. Então, como estava todo mundo ainda focado na primeira corrida e também já tentando levar o carro numa boa condição para a segunda, não tinha muito piloto ali ainda atacando. E os que ousavam em atacar ficavam ainda muito na traseira do outro carro, sem jogar o carro para fora daquele trilho que estava se formando da pista seca, para não ocorrer uma rodada, pegar a grama e acontecer um acidente. Exatamente, mas só que antes até mesmo do safety car sair, nós tivemos o ousado Marcos Gomes, que foi pro pit stop, fez uma parada antes, colocou 4 pneus slicks e foi pra pista. Bom, ali virou praticamente sabonete na pista, porque ele não conseguia manter o carro. Até depois, mais tarde, a gente viu comentários do Thiago Camilo e do Daniel Serra, eles tiveram a impressão de que o Marco Gomes largou de pneus slicks, porque já nas primeiras voltas com o safety car, os carros já ultrapassavam ele, já davam voltas sobre o Marco Gomes. Além disso, o próprio Jafone tinha falado na transmissão que quando é uma corrida assim que não tá tendo chuva e que eles sabem que na segunda o asfalto já vai estar mais seco, geralmente eles fazem um acerto no carro meio que intermediário, que teoricamente ia estar valendo corrida seca e para corrida com chuva. Só que isso não existe num carro, porque não tem um meio termo de configuração, é só uma forma de tentar ficar amenizar, ali, né? Amenizar a situação e ajudar o piloto. Um dos exemplos era o Attila Abreu, porque os carros da Stock Car, eles não é que nem um carro comum nosso, que tem ar-condicionado, que você liga pro que tá embaçando. Ele não tem ventilação interna, que igual os carros de passeio. Eles precisam ter aquelas filetinhos de metal junto ao vidro para o aquecimento do para-brisa. Então o que acontece? Esses filetinhos só é possível em para-brisa de vidro. Os de policarbonato não pode, porque como é de plástico vai derreter.
Então, a maioria dos carros estavam com esse para-brisa de vidro, que é mais pesado, com um pouco mais de espessura, para caso de uma peça voar, bater nele, não ter o estilhaço. Então, ele é mais pesado que o de policarbonato. Então, o Attila Abreu, sabendo que na segunda corrida possivelmente seria sem chuva, então esse embaçamento não iria ocorrer, ele ousou e saiu com o vidro, quer dizer, os para-brisas de policarbonato e não o de vidro. Então é nisso o Jafone também pondera. Ele fala, olha, tem pilotos que têm que fazer isso, é arriscado, mas só que às vezes ele ganha. E tudo bem, o Attila Abreu ele também busca sempre diminuir o maior número de peso pelo carro, porque ele é um gigante. Então ele comparado com pilotos que nem Daniel Serra, o Max Wilson, o Ricardo Maurício, que são anões, ele é um piloto... ele e o Thiago Camilo são gigantes perto desses pilotos. Então é nesse equilíbrio que os pilotos tentam buscar sem ter dentro do carro, com redução de algumas peças, de materiais, para que o carro fique mais leve. E na questão da chuva, eles sempre utilizam isso do para-brisa, ou de policarbonato, ou de... Teve uma coisa também que explicaram pra gente na etapa da Stock Car aqui em Interlagos, que o carro ele é todo feito de fibra de carbono, aquela carenagem. Só que é impossível você fazer uma carenagem com o mesmo peso e especificação da antiga que você tinha no carro. Então, quando o carro bate, às vezes eles conseguem fazer alguns reparos, acrescentar um pouco de fibra para poder arrumar aquilo. E isso você dá massa, né, para essa peça, então o carro fica um pouco mais pesado. É gramas, mas somado gramas em várias partes do carro onde teve batida, eles consertaram, aquilo vai pesando muito. E faz diferença, porque ajuste finos, porque você imagina, são carros iguais, com o mesmo motor, tem todo o mesmo aparato, a questão da aerodinâmica deles também é bem parecida, mas é justamente nessas pequenas coisas que faz a diferença do piloto que vai ganhar e do piloto que vai andar ali no final do pelotão. Então tudo isso conta. Então, esses pilotos que acabam prezando por, numa primeira corrida, correr o risco de ficar com um carro um pouco mais embaçado, ainda assim faz diferença para eles, porque eles sabem que na outra pessoa vai estar com um carro mais pesado, com mais problemas, e é aí que eles conseguem a vantagem. Exatamente, e é por isso que nesse momento Marcos Gomes seguia como sabonete na pista, teve a saída do safety car, como a Débora falou, e nessa saída um piloto que decidiu também arriscar foi o Valdeno Brito. Bom, o Valdeno Brito fazendo algo arriscado numa etapa da Stock Car já é um risco, ele já normal já é um risco, me perdoem os fãs, mas só que a gente sabe que o Valdeno Brito é aquele piloto que realmente tem que ir lá, abaixou a viseira, ninguém é amigo de ninguém. Nada, É um piloto ousado. Eu acho que assim, ele pilota no limite ali da esportividade. Então, eu tenho minhas reservas, gosto muito, é um piloto simpático, gente fina, mas eu já sou aquele cara que gosta de muito mais pilotos táticos que nem é o Daniel Serra, que nem é o Rubinho Barrichello, do que um piloto muito ousado como é o Valdeno. Bom, ele foi ousado, trocou os pneus. E lembrando que eles estavam fazendo a troca fora da janela obrigatória de pitstops. O que acontece? Em determinado momento da corrida você tem a janela obrigatória. E nesse momento todos os pilotos são obrigados a entrar no pitstop e fazer pelo menos ou reabastecimento ou trocar o pneu. Obrigatoriamente eles têm que trocar um pneu. O reabastecimento não é obrigatório. Mas se na primeira corrida você não reabasteceu, na segunda você é obrigado, porque senão vai dar pane seca no teu carro, você vai apagar no meio da corrida. Bom, Marcos Gomes e o Valdeno Brito já usaram nesse momento. Não havia expectativa de sol, mas só que começou até aquele trilho na pista, mas não era um trilho que dava uma garantia de que eles iriam conseguir permanecer em si, foi o que a gente viu. E assim como qualquer pneu que é utilizado, seja na Fórmula 1 ou na Stock Car, você tem o pneu de pista seca e o pneu de pista chuvosa. Na Stock Car eles têm isso também. E eles largaram com os pneus de chuva e apesar desse trilho estar sendo formado, o trilho do carro da Stock Car é diferente do de Fórmula 1. O de Fórmula 1 ele aparece por mais tempo, né? Ele tem uma aparência maior porque também o pneu degrada muito mais, solta muito mais borracha. E lembrando que a Fórmula 1 você tem treinos na sexta, no sábado, que fazem com que gere o trilho. E lá no Velocitar não, o Velocitar, além de ser um autódromo que é o mais utilizado para track days, para outras atividades. O Acelerados utiliza muito para fazer teste de carro lá. O Rubinho Barrichello para testar Lamborghini. Então o que acontece? Você não tem aquele trilho habitual. Então até mesmo para formar esse trilho, o carro do Stock Car demora muito. E lembrando que o carro da Stock Car não utiliza manta térmica. O pneu é na temperatura ambiente. Então o pneu frio,
ele demora, ele mesmo o chão molhado, o pneu quente, ele ainda tem um grip maior que o pneu frio. Então era praticamente, eles estavam, é mesmo você pegar um cubo de gelo e jogar por cima da pia molhada. Não para, é uma coisa assim. Foram muito ousados, era aquela coisa, se desse um raio de sol ali, nossa, eles seriam os pilotos mais rápidos. Mas, infelizmente, o tempo não favoreceu os dois. Bom, como a Débora disse, os pilotos ficaram muito próximos, né? Em decorrência aí também da questão da chuva, eles não conseguiam abrir distância um do outro, e isso estava favorecendo até esse momento o Daniel Serra, porque ele conseguia se manter à frente ali do pelotão, ele estava num local em que não há muita disputa de posição, quem disputa também já são pilotos que já são mais gabaritados, têm uma perspectiva melhor de pista. Já o Ricardo Maurício, seu arquirrival aí no campeonato, estava lá no fundo ainda do pelotão, disputando posições e não conseguindo galgar muitas posições à frente. Ele continuava ainda preso lá no pelotão do fundo. Ele estava tentando escalar o grid, né, de largada da corrida, mas o Diego Nunes ali foi o primeiro a ameaçar o Júlio de tentar fazer a ultrapassagem e chegar na quinta posição. Até que ele conseguiu fazer isso e logo depois ele ultrapassou o Attila Abreu. Então ali já começavam umas disputas, né, no restante do pelotão. O Ricardo Maurício, como o Rubens disse, ele já estava em 16º e estava tentando atacar ali o Gaetano de Mauro também para poder conseguir mais uma posição. E conforme esse trilho foi se formando, aí sim os pilotos começaram a abusar um pouco mais das tentativas de ultrapassagem. O Valdeno Brito, no entanto, ele virou aquele piloto que era um chicane ambulante, né? Todo mundo podia estar ultrapassando ele. O Marcos Gomes, lá no final, já não sendo mais o piloto a ameaçar ninguém, ele estava já andando sozinho, mas o risco era dos líderes chegar nele, como ele estava com o carro escorregando demais, ser um problema para esse pessoal. Exato, ainda mais que o Thiago Camilo, ele seguia com uma posição muito confortável, enquanto que outros pilotos já tinham utilizado vários botão dos push, o Thiago Camilo até aquele momento não havia utilizado, então os pilotos estavam utilizando muito mais para se defender do que para atacar. Era uma estratégia diferente para essa prova. Até porque, imaginem que eles estavam sim extremamente molhado, né? E quando é acionado esse botão de ultrapassagem, ele dá muita potência no carro. E para um carro que estava completamente solto numa pista que estava parecendo um sabão, não era tão adequado você ficar despejando tanta potência nesse carro. Então, os que utilizavam em pontos específicos da pista, que estavam com uma melhor aderência, e era mais para poder tentar se defender e tirar um pouco de distância de quem estava vindo atrás, do que realmente para poder atacar e tentar fazer uma ultrapassagem. Até porque se você tentar fazer essa ultrapassagem, muito provavelmente você teria que ir para o lado mais molhado da pista, e aí acontecia todos aquilo que a gente já falou lá no começo do programa. A janela dos boxes foi aberta lá na volta 12, então mesmo que já tinha realizado suas paradas, precisou fazer mais uma porque ela tinha que ser feita nessa janela. E diferente do que a gente vê em pistas em o asfalto está seco, nesse momento os pilotos começaram a adiar um pouco as suas paradas, deixando elas mais para o final das voltas, encerramento dessa janela, para pegar o melhor momento da pista em que ela já tivesse um pouco mais seca e adequada para poder instalar os pneus de pista. E nessa tática, o Thiago Camilo e o Gabriel Casagrande realizaram uma parada mais demorada, colocaram sim esses pneus de pista seca, e o Felipe Fraga ele tentou ser um pouco mais ousado, tentando se valer de que a pista ainda estava úmida para poder permanecer por mais tempo. E caiu na besteira de fazer uma troca bem rápida e colocar só mais um pneu de chuva e achar que aquilo ali estava bom. Só que quando todo mundo alinhou ali os carros, né, bonitinho para poder... que formou o grid novamente depois de todas as trocas, o Fraga sim estava na liderança, mas o Thiago Camilo veio jantando ele, né? Ele começou a tirar muito tempo ali do Fraga e rapidamente ele realizou a ultrapassagem. E na janela de pitstops, o Valdeno Brito e o Felipe Lapena abandonaram a primeira prova, já focando para a segunda. Isso que eles não tinham muito o que se fazer aí na primeira etapa, uma vez em decorrência as escolhas não estavam com o grid. Falando em progredir no grid, como a Débora disse, o Felipe Fraga apostando nos pneus pista molhada. Ele fez a troca somente de um dos 4 pneus, então ele fez com que o pitstop dele fosse mais rápido. Ele saiu à frente do Thiago Camilo. Quando o Thiago Camilo voltou para a pista,
o Thiago Camilo estava em torno aí de 10 segundos atrás do Felipe Fraga, mas já virando de 4 a 5 por volta mais rápido do Felipe Fraga. No entanto que quase 3 voltas depois ele já colou atrás do Felipe Fraga e conseguiu fazer o pit stop. Quando a Débora destaca a questão da estratégia certeira, a gente tem que lembrar que a pista vinha secando, então provavelmente para a segunda prova ela já estaria seca. E os pneus que você coloca nessa janela de pit stop são os pneus que você vai largar na segunda prova. Então, mesmo você apostando para um final de primeira prova, com pista ainda um pouco úmida, para a segunda prova você estaria ainda com pneus inadequados para aquela realização. Então o Felipe Fraga ele foi muito ousado, até depois na segunda prova a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, onde que ele com esses pneus de pista de chuva não teve um bom rim, mas o destaque fica aí por Thiago Camilo e por Casagrande, que souberam usar e fizeram aí uma restante de provas. O Figueiredo também conseguiu dar uma corrida aí por conta desses pneus seca, e a corrida terminou lá quando o Thiago Camilo passou pela linha de chegada ainda com poucos segundos para o término da corrida, então tiveram que dar mais 2 voltas, porque o que prevê o regulamento é o término no tempo mais uma volta. Então, como eles tinham passado um pouquinho antes, teve que dar mais 2 voltas. Ainda assim, o Thiago Camilo seguiu a primeira posição, mas dificultou para o Felipe Fraga, que ainda perdeu algumas posições e cruzou a linha de chegada na 7ª posição. E assim, na primeira prova nós tivemos a vitória do Thiago Camilo, seguido pelo Gabriel Casagrande e Daniel Serra, que aí fica o destaque para o Daniel Serra, que nessa temporada ele obteve poucas vitórias, mas estava constante no pódio, conseguindo boas posições, fazendo excelentes pontuações, o que faz com que ele saia, já nessa primeira prova como líder do campeonato. E o que o pessoal tava falando muito, que ele era o mineirinho ali da sessão, porque ele tá lá quietinho no lugar dele e do nada ele cresce e fica muito grande, consegue os pontos dele necessários para poder se manter na primeira posição do campeonato. Bom, e agora, amigo ouvinte, aqui com a entrevista que o Thiago Camilo, vencedor da primeira etapa, fez para a Stock Car. Thiago, apesar da pole e da vitória, é uma corrida 1 que foi cheia de emoções. Sem dúvida, acho que a condição climática aqui é bem adversa, Nós já estávamos esperando por isso. Seria uma decisão complicada ali no momento da janela entre colocar o pneu slick ou não, mas a gente manteve a tranquilidade, estendeu um pouquinho mais a parada de boxe e acabou dando tudo certo para concretizar essa vitória na corrida 1, que agora é a nossa 5ª no ano em corrida principal. E com relação ao campeonato, fica um pouco mais difícil agora, mas Goiânia é uma pista que você gosta muito, É difícil, mas não é impossível. Eu já perdi campeonatos mais na mão do que esse, então acho que tudo pode acontecer. Corrida é assim mesmo. Lógico que é um campeonato que você, mesmo fazendo bons pontos e tendo boa performance durante o final de semana, os adversários conseguem administrar muito bem os pontos e a diferença acaba que ficando quase que nula de prova para prova se o concorrente consegue completar as 2 provas. Então, Goiânia, a gente vai ter que buscar o melhor, buscar a vitória, e carro a gente provou que já tem. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa prova lá e somar bons pontos. A segunda prova, com os 10 primeiros pilotos do grid invertem as posições. Com isso, Átila Abreu se tornou o pole, seguido pelo Diego Bruno Batista Fraga, Ricardo Zonta, Júlio Campos, Cacá Bueno, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Thiago. Os vencedores do FanPush foram Rubens Barrichello, Lucas Foresti, Bia Figueiredo, Thiago Camilo, Nelson Piquet e Rafael Suzuki. Esses pilotos trabalharam bem lá nas suas redes sociais, alguns até fazendo sorteios de bonés e outras coisas, e assim eles conseguiram os votos suficientes para poder vencer e receber esse push, que é um botão a mais de ultrapassagem que ele pode ser utilizado logo depois que o piloto já aciona o push normal. Então isso acaba trazendo muita vantagem para os pilotos que querem incluir logo a passagem. O que é interessante desse resultado é que o Thiago Camilo, como nós compramos há pouco, ele não utilizou os pés dele na primeira prova. Então ele vinha para a segunda prova com todos, mais o fan push. E outro detalhe que é interessante, que vencedores dessa votação não podem participar da próxima etapa. Contudo, eles já são elegíveis
para a etapa de São Paulo, para a Stock Car, que vai ser realizada a final aqui em Interlagos, e essa vai ter pontuação dupla, que faz com que, por exemplo, o Luiz Barrichello, o Thiago Camilo, que estão na disputa pelo título, matematicamente, né, virtualmente eles ainda podem disputar o título, eles têm essa vantagem de que na próxima etapa eles não vão concorrer também, e já para a etapa de Stock Car de São Paulo eles já podem começar aí já trabalhar todo um esquema aí para poder conseguir se puxar mais para a etapa paulista. Ali, quando acabou a segunda corrida, teve uma conversa líderes da primeira prova em que queriam saber como que ia ser feita a largada da corrida, porque eles tinham a opção de largar em fila indiana, então formar o primeiro, o segundo atrás, bonitinho, ou eles largarem como já é normal do lado do outro. Porém, com esse tipo de largada, eles não pegariam o trilho seco que já tinha se formado, e isso também poderia acarretar acidentes já nessa largada, porque o pessoal estaria pisando do lado úmido da pista, que não tinha secado ainda, obviamente, porque não tinha carro passando por ali. E foi exatamente por conta disso que ali já, logo na largada, teve um incidente do Galide Osman, que acabou rodando, e o Felipe Lapena e o Valdeno Brito se tocaram e houve a quebra de suspensão dos dois carros. Os pilotos tiveram que abandonar a prova. No meio de todas essas coisas, o Thiago Camilo chegou a perder algumas posições, acabou caindo para trás do Ricardo Mauri, que largou em 11ª posição. Ele, como nós falamos, o Ricardo Maurício é o que está diretamente na Serra pelo título. Na primeira prova ele terminou em 11º. Se ele tivesse conseguido ali até a 10ª colocação, ele seria o pole virtual aí da segunda etapa. Então até nesse final de semana a sorte não estava ao lado do Ricardo Maurício. E ali o Thiago Camilo conseguiu ali depois dessa muvuca, todas as primeiras voltas, ultrapassando o Thiago Camilo, mas o Ricardo Maurício, mas o próprio Casagrande bem depois, que também vinha, que perdeu posições, veio, ultrapassou o Thiago Camilo e também já tinha passado pelo Ricardo Maurício, mostrando que o Casagrande estava conseguindo ter um bom desempenho, mesmo nessa pista mista, né, meia molhada, meia... Mas pouco depois, lá da sexta volta, foi o Gabriel Casagrande que acabou rodando na primeira curva e perdendo diversas posições, chegando até o 17º lugar. Então foi um piloto que acabou se prejudicando ali um pouco com a rodada que ele deu. E tinha ali dos primeiros colocados, diferente da primeira corrida em que o Thiago Camilo conseguiu uma boa distância do segundo, o Nunes, que era o segundo colocado, chegou a pressionar o Abreu e eles não perdiam a distância. Então ficava algo entre 500 milésimos da distância do primeiro para o segundo colocado. Então qualquer bobeada, ali o Diego Nunes estava pronto para poder tentar assumir a primeira posição. Nesses momentos, os pilotos da Shell, tanto o Attila Abreu como o Ricardo Zonta, apresentavam bons carros, mas ali no meio dele tinha ainda o Diego Nunes da KTF e o Bruno Batista, ambos mostrando bom desempenho nessa pista meia seca, meia molhada. Como nós falamos, o Felipe Fraga ele vinha com pneu de pista molhada, de pista seca, ele já conseguia dar umas espalhadas ali pela pista, chegou a visitar o gramado em certo momento, que mostrava que aquela escolha dele na primeira corrida não foi a mais acertada, né? Uma vez que a pista vinha secando e começava a exigir os pneus. Já o Camilo, que tinha um pneu já um pouco gasto, mas só que ainda em boas condições, seguia disputar posições e a essa altura já era o 5º colocado. E na volta 12 nós tivemos novamente a abertura dos boxes e dessa vez esses boxes foram abertos, os pilotos já foram realizar suas paradas, alguns precisando reabastecer mais que os outros, realizando algumas trocas de pneus, e com isso o Camilo, o Campo, o Guga Lima, o Gomes, o Nelson Piquet, o Max Wilson, além do Osman e o Navarro, foram os primeiros a se dirigir para os boxes e realizar suas paradas. Nesse momento, após as paradas, nós tivemos uma luta direta entre o Thiago Camilo e o Daniel Serra por posições. O Thiago Camilo, que com um pneu um pouco melhor condições, porque já havia tido algumas voltas, já estavam bem mais aquecido e adaptado à pista. Contudo, o Daniel Serra conseguia ali segurar o ímpeto da Ipiranga, que começou a ter perda de ritmo, porque o pneu começou a ter um desgaste, mas mesmo assim conseguia ali importunar um pouquinho mais o piloto da Aerofarma. Logo depois que todo mundo realizou as suas paradas e o grid se ajeitou, o Attila Abreu era o líder, com o Ricardo Zonta na segunda posição e o Bruno Batista em terceiro. Então se tornou uma disputa interna ali dos dois carros da Shell, com o Bruno Batista que estava um pouco mais atrás deles, mas infelizmente com poucas voltas ligadas
por eles nessa configuração. O carro do Abreu começou a sair uma fumaça, ele começou a perder bastante rendimento. Ainda assim, ele tentava segurar o Ricardo Zonta e o Zonta tentando fazer aquele papel do escudeiro para garantir aquelas duas posições, mas os carros começaram a ficar bem ruins e logo depois eles foram passados. No caso do Átila Abreu, já no começo dessa perda do carro, o carro começou a soltar uma fumaça. Em primeiro momento, tivemos a impressão que poderia ser um pneu furado, com algum toque da carenagem fazendo soltar essa fumaça, mas de repente percebemos que a fumaça saía tanto aí pelo próximo ao escapamento, né, bem como por debaixo do carro. Aí tivemos a notícia através dos boxes deles, era a direção hidráulica que estava quebrada, então possivelmente era o óleo da direção hidráulica que devia estar caindo uma parte do motor. Já o Ricardo Zonta, por sua vez, começou a ter problema de freios. E essa é uma característica que a pista Citá tem. Ela é uma pista muito travada, ela quase não tem retas. Além da reta de largada, depois ela tem os trechos em que os carros conseguem fazer uma refrigeração dos pneus. Os freios. E poucos momentos em que o freio não é utilizado para que também haja essa refrigeração. Então o próprio Bruno Batista começou também a administrar um pouquinho mais a corrida, e depois até na final dele comenta sobre que o carro começa a ter uma dificuldade no final, porque começa a ter um descarte dos equipamentos, freio, superaquecimento do carro. Então, pelo traçado, por todas as características da pista, os dois carros da Shell foram os que mais sofreram. Foi uma pena, era uma possível dobradinha dos dois pilotos, mas eles começaram a perder posições e a gente teve o avanço do Bruno Batista, né, que rumava a sua primeira vitória, ele já tinha um pódio esse ano, e do Diego Nunes, que seria, né, o primeiro pódio aí dele com a KTF, recém chegou aí na Stock Car. Bem interessante, que é uma equipe aí que compensa para quem está querendo acompanhar a Stock Car, acompanhar ela, porque ela é uma equipe que ela versa em todas as categorias de automobilismo no Brasil. Ela está no kart, nas categorias de turismo e de moto, então ela tem toda, de fórmula, então ela tem todas essas... Eles também estão produzindo inventário, né? Que é um reality show, na verdade, para poder selecionar o piloto que vai participar da Stock Light no próximo ano. Então é um projeto que eles estão aí para poder até comercializar ele para TV aberta, TV paga, para fora, para poder mostrar como o universo de um piloto e como pode ser feito de algumas outras formas que esse piloto chegue na categoria também. E é bem bacana que é uma equipe aí que ela tem toda uma tocada muito parecida com o que o pessoal faz lá fora, nas categorias de base na Europa, até nas categorias de turismo. Então compensa seguir eles aí também nas redes sociais, que é muito bacana o trabalho que é realizado pela equipe, todos que estão envolvidos. Bom, voltando para a corrida, como foi dito, Bruno Batista, né, assumia a liderança aí da corrida e começava a ser um destaque positivo aí no final dessa etapa. Bruno Batista, ele estava tão empolgado ali naquela primeira posição que ele decidiu queimar os botões de ultrapassagem dele pro final da prova, e quando ele cruzou a linha de chegada aconteceu a mesma coisa que tinha ocorrido o Thiago Camilo. Como ele estava com muita velocidade, com esse botão de ultrapassagem acionado, ele passou com poucos segundos, pouquinha coisa mesmo, para ele zerar, então ele teve que dar mais 2 voltas. Para ele era bom que ele estava ali na liderança, mas pro Diego Nunes, que estava na segunda posição, não foi uma coisa tão legal, porque foi a oportunidade do Daniel Serra colar nele e tentar disputar a segunda posição. E quando finalmente o Bruno Batista conseguiu receber a bandeira quadriculada, o Diego Nunes estava ali com o Daniel Serra bufando atrás dele, e ainda assim quase que o Daniel Serra conseguiu a ultrapassagem na reta. E foi bacana, né? Porque a gente teve essa disputa final aí do Daniel. É muito interessante porque a gente vê o Daniel Serra novamente no pódio. Ele foi o piloto que mais pontuou no final de semana. Nesse momento, ele assumia de vez a liderança. Daqui a pouco a gente comenta isso. Mas o Daniel Serra, ele mostra que é um piloto que não precisa ter tantas vitórias na categoria. Ele é muito consistente, é uma característica bem positiva, e o Daniel Serra é um piloto que vocês vão ver que eu sempre exalto ele. Eu brinco que ele é o melhor piloto brasileiro hoje em atividade, porque não se desfazendo do que é eleito unanimemente por muito, que é o Lucas de Graça. Mas o Daniel Serra esse ano ele teve vitória em Le Mans, ele competiu pela Ferrari mesmo, a equipe, como poderia dizer, a escuderia Ferrari que deu origem até na equipe de Fórmula 1 da Ferrari, que é categorias de GTs, ele é piloto da escuderia nas provas de GTs, ele recentemente realizou um sonho de pilotar um carro de Fórmula 1 Mugello, que foi muito bacana, eu mesmo me emocionei, porque você vê um piloto brasileiro, não teve tantos holofortes,
desde a sua escolha de base, mas é um piloto que tem um tremendo destaque, tem um imenso fora do país, que hoje simplesmente é o melhor hoje, podemos pôr assim, no automobilismo nacional, é o Daniel Serra, por conseguir estar liderando a maior categoria de automobilismo nacional, a quinta do mundo, sem ter tido muitas vitórias. É mais por ser consistente, ele é um piloto muito cerebral, ele é um piloto que sabe a hora de atacar, a hora de defender, a hora de recuar, a hora de avançar. A gente vê poucos erros dele, E apesar desse ano ele não colar com a quantidade de vitórias que ele tinha no ano passado, é justamente por saber administrar o carro para as duas coisas, ter bons resultados, porque ele também deu uma apagada na questão de disputar a pole. Mas mesmo assim, esse ano ele vem ali administrando a corrida, pegando os pódios, e é isso que está fazendo o campeonato dele para liderança. O interessante de tudo isso é que nós temos 2 pilotos aí que também nós podemos destacar. Eu acho que foram os nomes do final de semana. Não estou desfazendo do Thiago Camilo. Acho que o Thiago Camilo também foi um piloto espetacular no final de semana. O Thiago Camilo, acho que o único problema que ele teve ali na segunda corrida foi o fato dele ter rodado, né? Que é um azar que ele às vezes aparece ali perto dele, né? É uma característica do carro da Ipiranga. Ele perde bruscamente, é uma queda de ritmo grande na segunda corrida. É impressionante como o Thiago Camilo faz uma primeira corrida espetacular, mas na segunda corrida ele já tem uma queda de rendimento. Parece que o equipamento ele só tem aquela áurea de carro vencedor na primeira etapa. Na segunda etapa, infelizmente, é o calcanhar de Aquiles do Thiago Camilo, é a segunda prova. E é diferente do que acontece nos pilotos da Shell, que geralmente tem uma corrida não tão boa a primeira, né? Eles tentam chegar em 10º para justamente pegar a pole da próxima corrida. Aqui o melhor resultado que os pilotos têm da Shell é justo a prova. Mas, para mim, os 2 destaques do final de semana, por tudo que aconteceu, fica o Gabriel Casagrande, que vem aí também de Angu com caroço que ele teve na última etapa aí, que ele é muito satisfeito com o resultado e que a gente até comentou no BBcast passado da Stock Car. Bom, Gabriel Casagrande, ele é um tremendo no piloto, ele tá vindo numa crescenda muito boa esse ano. Eu acho que o destaque dele é que ele foi consistente no final de semana inteirinho. Apesar de não figurar no pódio aí na segunda prova, na segunda prova ele teve alguns percalços, mas eu acho que a primeira etapa ele conseguiu mostrar o quão grande ele é, e foi até mesmo legal que ele teve uma brincadeira ali bem amistosa com o Thiago Camilo, que é flamenguista roxo, e o Gabriel Casagrande, que é um gremista também, roxo, até o número do carro dele, 83, remete ao Mundial do Grêmio 83, o que é bem bacana, que é uma coisa que acontece até lá no grupo do BBcast, o Boletim do Paddock, do WhatsApp, que a gente tem vários fãs ali de futebol também, que a gente debate futebol e até de política, e é sempre um ambiente muito gostoso, porque consegue se respeitar, e é motivo para convidar vocês a participar com a gente lá. Bom, voltando para a corrida, meu segundo destaque fica para o Bruno Batista, que é um piloto que a gente vem falando há muito tempo dele. Acho que esses 2 pilotos são 2 pilotos que no começo da temporada a gente conseguiu, né, Débora, sempre falar bem dele no BBcast, porque a gente conseguiu esse reflexo deles de ter bons desempenhos, muitas vezes não chegando no pódio, mas sim que na corrida, e principalmente na Stock Car, a consistência é o que vale. Vejamos o Daniel Serra aí, é o líder do campeonato pelo seu campeonato. E o que faz muita diferença na Stock Car não é só você ganhar a primeira corrida, porque depois que teve essa boa, praticamente igualar o peso das 2 provas de ponto, porque a diferença é bem pequena de para outra, os pilotos têm focado muito em conseguir bons pontos nas 2 provas. Então eles podem não ser o maior pontuador do final de semana, mas ainda assim eles estão com bastante pontos acumulados. Bom, e falando Bruno Batista, fique agora com a entrevista dele, e logo nós já falamos um pouquinho mais sobre a etapa. Bruno, uma primeira vitória que estava batendo na trave, que enfim chegou aqui no Velocitar. Muito feliz, a gente teve 2 bolas na trave aí, como diz aí todo mundo, mas sabia que ia chegar essa hora, a gente estava trabalhando muito duro, eu fisicamente, mentalmente, a equipe no carro inteiro, e é isso aí, quem trabalha duro conquista resultados. Então fala um pouco sobre essa sua primeira vitória, sobre esse domingo aí com condições diferentes de pista até você chegar a essa bandeirada. Desde o primeiro treino a gente teve condições de chove, seca, então a condição do final de semana inteira foi complicada para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas dificuldades. E classificação a gente foi muito bem. Infelizmente eu perdi um pouquinho no Q2, dava para ter ido para o Q3,
Mas, cara, estamos melhorando, é isso que importa. Primeira corrida, começamos na chuva, meu carro não estava muito bom equilibrado, consegui segurar o Barrichello e o Cacá Bueno. E na segunda corrida o carro estava perfeito, a gente conseguiu acertar tudo pro seco e consegui guardar o carro, o pneu para o final atacar o Attila e o Zonta. Foi perfeito. Bom, acho que de uma pessoa que vale a pena agora a gente falar só um pouquinho dele é sobre o Ricardo Maurício, que esse não foi realmente, né, Débora, o final de semana dele na Stock Car. O Ricardo Maurício, além de ter uma prova fácil, né, um final de semana bom, assim, para ele, ainda teve o fato de que ao final da corrida, com 10 segundos, porque a equipe levantou o carro dele ainda com o tanque de combustível engatado no carro. Então, como isso não é permitido, você não pode levantar o carro para poder fazer a troca de pneu enquanto está injetado o combustível. Isso foi percebido após o término da prova, ele foi uns 10 segundos e perdeu 4 pontos no campeonato. E falando em pontos dos campeonatos, agora nós vamos falar, né, Débora, sobre os pontos. Lembrando que o Daniel Serra segue líder do campeonato com 305 pontos e o Ricardo Maurício com 287. O Thiago Camilo é o terceiro colocado com 281, acompanhado por Rubens Barrichello com 265, o Júlio Campos tem 256, o Felipe Fraga por 244, o Gabriel Casagrande 203. Esses são tecnicamente são os virtuais postulantes ao título, que aí eles com combinações de resultados conseguiriam alcançar a disputa. Vale lembrar que essa combinação de resultados é desde um cataclisma nuclear em que os que estão à frente, que nem no caso do Gabriel Casagrande, do Felipe Fraga, não venham a pontuar nas próximas etapas. É algo que também fica bem bacana aí na gente olha a tabela de classificação que tem no post, então é só dar uma corridinha lá e dar uma olhadinha, é que o Daniel Serra tem apenas uma vitória e o Thiago Camilo vem com 5 vitórias e está na terceira posição. O Rubinho Barrichello tem 4 vitórias e está na quarta posição. Então aí a gente tem aquela questão da regularidade, né? Como na Stock Car, você ser um piloto regular, você consegue muito mais vantagens durante o ano. Ainda vai ter a corrida de Goiânia no dia 24 do 11, mas a corrida de Interlagos ainda assim vai ser bem atrativa, porque a pontuação ali é dobrada, então abre bastante chance para esses pilotos que estão abaixo do Daniel Serra e precisam de uma melhor pontuação. Então eles podem trabalhar melhor ali em Goiânia, mas ainda assim contar com os pontos os duplos, né? A pontuação muito maior, a pontuação dobrada, Interlagos. Exatamente. Então se você é fã de algum dos pilotos que está disputando, lembre de acompanhar eles nas redes sociais para verificar aí quando que eles vão começar a campanha para o Fan Push. Lembrando que isso daí vai ser muito importante para a última etapa. Se o teu piloto for participar da etapa de Goiânia, também vale o auxílio aí, porque saindo com uma boa ponta de Goiânia, quem sabe aí ele já tem um foco especial para a etapa de Interlagos. E ainda assim, terminando de falar dessa tabela de pontos, o Cacá Bueno é o 8º colocado com 213, o Bruno Batista, vencedor da segunda corrida, possui 163, e o Max Wilson tem 140. Max Wilson, que infelizmente até agora nós não temos a notícia se ele vai figurar em alguma das equipes da temporada em 2020. Qualquer coisa, já vamos noticiar aí. Então agora, pessoal, semana do GP do Brasil. Max Wilson vai estar lá como comissário, né? Atuando pelo Brasil. Exato, normalmente sempre era antes chamado o Giafone, dessa vez vai ser o Max Wilson. É bem bacana, porque a gente vê aí que quando a Globo faz a escolha de seus comentaristas, não é à toa e são muito bem representados lá perante a... Então, como dito, semana do GP do Brasil, provavelmente aí, bem provável aí que na quinta-feira pela manhã vocês já estejam com o preview do GP do Brasil, um preview especial para vocês. Se preparem, para quem já for viajar, estiver vindo para São Paulo, separa ele para ouvir durante a viagem, porque o BBcast é aí para você distrair durante a sua viagem. A próxima etapa, como a Débora disse, vai ser em Goiânia, então fiquem ligados, vai ter muito assunto aí no BBcast, no Boletim do Paddock sobre a etapa. Bom, amigos, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Não deixem de acompanhar o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Boletim do Paddock e no Twitter como @diznoboletimq.
Eu me despeço de vocês. Confiram a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo na plataforma Apoia-se e até a próxima. É isso mesmo, pessoal. Então lembre-se de acompanhar o Boletim do Paddock e o BBcast pelas redes sociais. Acompanhem também os nossos colunistas, sempre dando boas dicas aí do que há no universo do automobilismo e da cultura nerd. Um forte abraço a todos e até a próxima.